falando de Jesus. Aleluia. Porque eu nunca vi ninguém igual a Jesus e nunca haverá. Alguém que se importasse tanto com um ser pequeno, com um ser que na sua criação despreza a sua glória, a sua presença, não dá valor. E mesmo assim, a gente vê um Deus humilde, que quando a gente se afasta dele, ele sendo grande, grandioso, que no livro de Jó diz que não tem medidas para ele, não tem nada que possa medir o Senhor. E mesmo assim, quando o homem se afasta dele lá no princípio, mesmo assim a voz de Deus ecoa no jardim, o convidando para ter uma intimidade, o convidando para ser seu amigo. Deus é totalmente diferente do homem. Nós, seres humanos, se alguém falhar com a gente, logo, você pode dizer que a amizade ela se desfaz, porque falta no ser humano a humildade de chegar para aquela pessoa e dizer: você é importante, por mais das suas falhas, mas eu te amo, eu quero caminhar junto contigo, eu não te deixo, eu não te largo. E Jesus ele fez assim, Deus ele fez assim, nos mostrando o seu amor desde a criação, quando o homem se afasta dele. E o Senhor pergunta: Adão, onde estás? Ele estava detrás das árvores. E a gente vê a glória de Deus sendo manifestada de várias formas. Deus sempre quis ter uma comunhão, Deus sempre quis andar no meio do seu povo. Nós vemos isso, que quando Deus ele chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, que seria pai de uma grande nação. E depois dali vem a nação de Israel, vem os descendentes, o povo sofre ali no Egito, passa um período, mas aquele povo se lembra de Deus e começa a orar a Deus. E todas as vezes, irmãos, que nós se aproximamos de Deus, Deus se aproxima da gente. Nós aqui nos afastamos de Deus, mas a mão do Senhor, Isaías diz que ela não está encolhida, para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos estejam, que ele não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E muitas das vezes nós escolhemos estar do lado do pecado do que caminhar com Cristo aqui nessa terra. Então sofremos por fazer as nossas próprias escolhas. Mas aquele povo clama, e quando clama, Deus manda o libertador Moisés, leva aquele povo no deserto, mostra o seu amor, a sua grandeza, a sua bondade, estenda a sua mão. Ao mesmo tempo que Deus mostra o seu amor, a sua bondade, mostra ao faraó a sua glória. E disse que ia mostrar a glória dele em cima de Faraó, para que o nome dele fosse engrandecido sobre todas as nações. Então Deus escolhe pessoas pequenas para fazer pessoas grandes, mas a pessoa tem que estar com o coração sempre sabendo quem é ele, diante da presença de Deus, e quem é ela. Quando Deus nos chama, a grandeza tem que ser dele, não nossa. A glória tem que ser dele e não nossa. Nós só carregamos a alegria de servir esse Deus maravilhoso. Então, em vez de Israel, eles estão com o coração agradecido de conhecer a Deus, de Deus manifestar o seu poder, manifestar a sua glória através de uma nuvem, através de um fogo, que de noite, de dia a nuvem o conduzia eles em sombra fresca, e à noite, irmãos, muito maravilhoso. Eles olhavam para aquilo ali e viam a bondade de Deus. A nuvem vinha a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor estava sobre eles. Deus sempre quis ter esse contato com o povo. O povo é que muitas das vezes não entende Deus, e por não entender se afasta com suas ações.
Deus nos convida e nos chama para nós vivermos uma vida plena na sua presença. Como chamou Israel, o que era que Deus queria? Era só que aquele povo reconhecesse Ele como o único Senhor da sua vida e não adorasse a outros deuses estranhos, mas que tivesse um coração sincero diante do Senhor, que o Senhor daria todas as coisas aqui desta terra, que eles comeriam todas as coisas boas. Essa era a promessa do Senhor, que eles entrariam na terra prometida. Mas em vez disso, Israel por 10 vezes murmura contra Deus. E, irmão, a murmuração, ela afasta a presença de Deus. A murmuração, eu não sei se você já passou por esse período. É muito difícil quando a gente está passando por algo na nossa vida, que vem a murmuração, aquela vontade de reclamar. Porque a murmuração, ela não só é dita, ela é falada baixinho, ela é sussurrada. Então a murmuração era como ele estivesse dizendo a Deus assim: olha, se eu fosse Deus, eu faria de forma diferente. É a pessoa insatisfeita com o que Deus está fazendo. Sabe, Deus pode fazer tudo por ela, mas nunca ela está satisfeita. Sempre está murmurando, sempre está reclamando. Eu tenho uma dificuldade, irmão, uma dificuldade muito grande é de estar com pessoas que murmuram. Sinceramente, eu não gosto. Eu tenho pessoas na minha família que você pode dar a sua vida, mas elas assim mesmo ainda murmuram, ainda reclamam. É um queixamento, nada está bom. Se está pedindo carne, a carne chega. Se está pedindo pão, o pão vem. Se a água está amarga, transforma a água para tomar aguinha doce. Se está com sede, toca lá na rocha, sai água dali, toma água. Sabe? Mas o que Deus não quer é que nós abrimos a nossa boca e reclame diante da primeira adversidade, se esquecendo de toda a bondade que Deus fez. Deus, Ele é bom. Nós cantemos aqui a bondade de Deus. E nós vemos a bondade de Deus em seu Filho, Jesus. Sabe, é nesse texto aqui que eu, quando olhando para isso aí atrás e me deparo aqui na frente, e que vejo a humanidade perdida, sem rumo, sem direção. Todos nós, o salmista diz que andávamos como ovelha desgarrada, sem pastor. Mas Deus, Ele decide enviar o seu Filho unigênito para resgatar o miserável pecador, para dar um rumo ao homem, uma direção. Nós estamos aqui nessa noite, para muitas pessoas lá fora que não entendem, pensam que nós é um louco. Não, nós é um povo que tem rumo, que tem direção certa, que estamos caminhando para a Canaã celestial. Eu não quero ficar que nem aquele povo lá no deserto que não faltou nada para eles, mas na sua ira Deus disse: eles não entrarão. Irmão, não queira só ser um crente de banco que chega aqui simplesmente para ser ouvintes da palavra. Tiago disse: não sede só ouvinte, mas praticantes. Porque se nós estivermos só aqui, passar um período do louvor é muito bom, muito maravilhoso. Mas o que Deus quer é que nós aprenda a cada dia. Não tem aquela coisa do crente que fala assim: olha, irmão, eu sou assim. Irmão, se você é assim, você tem que aprender com Jesus. Eu tive que mudar muita coisa e ainda estou mudando, ainda estou no processo. Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então não tem essa de você chegar aqui, Ele lhe chama como você está, mas você não deve permanecer da mesma forma. A Bíblia diz que você tem que andar, e a luz da vereda do justo, os caminhos do justo é como a luz da vereda, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na nossa vereda, na nossa caminhada, não é aquela que eu estou caminhando aqui, está melhorando.
Passa um ano, como é que está, irmão? Ah, irmão, misericórdia. Ah, só Deus na minha vida. Irmão, e vai morrer desse jeito. E vai morrer desse jeito. O Senhor, no livro de Hebreus, ali ele falou lá, e disse assim: esse povo, eles têm um coração duro. E vai dizer: não sede como eles, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Como na provocação no deserto que eles fizeram com o Senhor. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Muito maravilhoso isso, né? Mas por que é que em Hebreus nos alerta isso? Para nós não decairmos da graça, dessa graça que nós estamos, que fala lá em Gálatas, no capítulo 5. Para não cairmos dela, para não sairmos dela. Tem pessoas que acham que para sair da presença de Deus é só você colocar um cigarro na boca, é só você se prostituir. Não, irmãos. Tem muitas coisas que desagradam a presença de Deus e afasta o Espírito de Deus da nossa vida. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e estão sofrendo sem saber por quê. Porque você nunca aprende, sempre murmura, sempre reclama da liderança, sempre reclama daqui, da acolá, e não olha que o problema não está na liderança, não está na igreja, está em você. O problema não estava em Moisés. O problema não está nos liderados. Quem nos lidera, o problema, irmãos, é porque nós não aplicamos o nosso coração a servir a Deus da forma que Ele quer. Eu digo isso porque aconteceu já muita coisa na minha vida. Eu fui para o Evangelho muito novo. O Senhor me resgatou muito novo, muito jovem. Eu me afastei, passei um período depois de 10 anos, me afastei. Foi a pior coisa da minha vida. Mas Deus, pela sua bondade e infinita misericórdia, não deixou que eu morresse lá no mundo e me resgatou de volta. Eu hoje estou aqui. Irmãos, e uns tempos atrás eu estava indagando, algumas coisas estavam acontecendo e tal. Senhor, que é isso? E ei, pai, vai. E de repente a gente vai para a oração. Irmãos, não tem como Deus falar com nós se não for através da palavra e da oração. E o Espírito Santo de Deus fala o meu coração. E eu peço perdão a Deus e digo: Senhor, me perdoe. Me perdoa, Senhor, porque eu entrei por esse caminho, fui para a palavra, aí vi o povo, irmão, murmurando. Aí eu olhei para mim, porque nós temos que se examinar. Você não está aqui para examinar ninguém, não. Você está aqui para examinar a sua vida, tá? Você não está aqui para me examinar aqui quem está aqui em cima e fazer julgamento, não. Deus não chamou para isso, não. Ele chamou para você se examinar, sabe? Irmãos, um crente que ele vai examinar os outros. Deus não deu esse dom a você e nem a ninguém, nenhum. Ah, já viu isso, já viu aquilo. Então, já estava entrando por esse lado. Aí Deus chega: ô meu filho, eu digo: meu Deus, me perdoa, Senhor. Os irmãos é uma benção, a igreja é uma benção. O culpado é eu, que não estou aplicando o meu coração a lhe servir da forma que o Senhor quer. Então, a partir de hoje, pare de reclamar. Entra aqui na casa de Deus, entre para adorar o Senhor, sabe? Não faça que nem os fariseus. Os fariseus é que chega aqui, porque aqui, irmãos, aqui só tem pecador. Aqui tem coisa boa, é pecador, é Jesus, está entendendo? Para o sangue dele nos cobrir, nos purificar de todo pecado. E Jesus chega numa casa que o Semão chamou para ele, para entrar na sua casa. Um sacerdote, ele chegou lá na casa dele, e de repente uma mulher vai para os pés do Senhor e começa a enxugar-lhe os pés, chorar e enxugar os pés com os cabelos. E aquele homem disse: certamente que esse homem ele não é profeta, porque se ele soubesse quem é essa mulher, veja só, irmão, ele estava fazendo julgamento, dizendo que Jesus não era
homem de Deus, e que se ele soubesse quem era aquela mulher. Aí certa feita, irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque Jesus, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas ele veio para salvá-las. Ele veio para nos dar uma segunda chance, uma oportunidade. Aonde ninguém te dá uma oportunidade, Ele te dá uma oportunidade. Ele te ergue do monturo e te faz sentar aí em lugar de príncipes, para você não reclamar, mas abrir a boca e adorar Ele. Céu não é lugar de murmurador. Lugar do céu é lugar de gente que bendiz o nome do Senhor. Efésios diz: a Ele glória na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Ele veio. Aí, lá diz, vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe, Ele veio sentir as nossas dores. Ele veio de perto. Chega para tirar toda a confusão, irmão, porque a religião, ela só causa confusão na nossa mente. Ele chega numa mulher num tanque, pede água àquela mulher, além de estar com a vida bagunçada, a religião também bagunçou a sua mente. Pede água, aquela mulher diz: mas você sendo judeu me pede água, sendo samaritano, você não sabe que entre nós não há comunicação. Veja só, religião dividindo. Aí, Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água. E eu te daria uma água, mulher, que ela vai jorrar dentro de você. E nunca mais você vai ter sede. Aleluia, irmão. Jesus é muito maravilhoso. Sabe? Você não pode ficar envolvido na religião. Você tem que tomar essa água que Deus dá. Essa água que nos faz fugir de tudo aquilo. Essa água que nos limpa, sabe? E que nos dá uma condição de estar na presença de Deus. Aí, aquela mulher diz: mas você não tem nem com que tirar. Veja só, o Filho de Deus, ele poderia chegar assim, porque em alguns aspectos Jesus chegou para algumas pessoas e disseram: tu és o Cristo. Ele não respondeu. Mas uma passagem na Bíblia vai dizer que os discípulos saíram para pregar a palavra e voltaram muito felizes, animados, porque os demônios se sujeitavam em seu nome, os paralíticos andavam, os cegos viam. E eles voltaram animados, felizes, porque, irmãos, o Evangelho é felicidade na alma. O mundo pode estar da forma que tiver, mas o Evangelho é paz, é gozo no Espírito. Quando eles começaram a provar isso da água que Cristo tem, aí o Senhor se alegra e diz: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Veja a humildade mais uma vez. Irmãos, nós estamos aqui, os pequeninos de Deus, sabe? Maravilha, glória a Deus. E revelastes aos pequeninos. Aí, voltando para aquela mulher, para o Cristo que se esvaziou, aí chega naquela mulher, aí ela diz assim: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Quando ele pergunta: cadê o seu marido? Ela: não tenho. Você teve sim, que agora o que você tem aí enrolado não é teu, tal. A mulher se assustou, né? Diz: vejo que tu és profeta. Aí ela disse: Senhor,
Eu sei que quando o Cristo vir, Ele nos esclarecerá tudo. Porque havia uma confusão na mente daquela mulher. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar, que vocês é lá em Jerusalém. E Jesus diz àquela mulher: mulher, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Deus está procurando. Nessa noite, quem adore Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando você. Mais uma vez, lá no começo, Deus estava procurando, agora Deus está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Ele veio para tirar os nossos medos, nossos temores. Se você chegasse diante de todos aqueles homens, a minha hora já está encerrando ali, diante de todos aqueles homens que Jesus chamou, eles carregavam em si algo que pouco a pouco, foi no decorrer da caminhada, porque Deus não vai transformar a sua vida como mistério do dia para a noite, não. Ele vai transformar, é você vindo hoje, é você vindo amanhã, sabe? É assim. Cada dia Deus vai nos ensinando algo. Aí Tomé, Senhor, não sabemos o caminho, o que vamos fazer? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmão, mas tem crente que ele não vai se converter do dia para a noite de forma alguma. Tem que acontecer algumas coisas a mais para a transformação chegar na vida dela. E muitas das vezes a gente quer que Deus transforme a vida das pessoas assim, ó, num passe de mágica. Mas Tomé só se converteu depois que o Senhor ressuscitou. A sua incredulidade ela só foi quebrada depois que Jesus ressuscitou. E que está lá, que aparece a todo mundo. E vai dizer a Tomé, e Tomé diz: não, eu não acredito. Se eu não colocar o meu dedinho lá e ver. Irmãos, é interessante que Jesus, Ele salva os incrédulos. Aleluia. Ele vem para aquele que não tem nenhuma fé. Ele vem para todos. Ele não fez acepção de pessoas. Tomé era um que estava todo o tempo. Jesus apresenta-se a ele. Aquele homem cai de joelho e diz: Senhor meu e Deus meu. Se tornou Senhor e Deus. A partir daquele momento. Jesus, ele poderia vir da forma que ele agia no Antigo Testamento, mas ele veio uma forma humana. E nessa forma humana, Isaías diz que nós olhávamos para ele, ele não tinha nenhuma parecer e formosura, nada que o desejássemos segui-lo. É tanto que, depois que Jesus ressuscitou, algumas pessoas creram nele, mas eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque não queria perder a sua posição em Israel diante dos homens. Mas Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele, diante de meu Pai e dos santos anjos que estão no céu. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais altura posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aí diz assim, ele deu o nome para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. Debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, Deus, ele
na sua paciência, Ele quer que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus, por mais que não seja assim. Mas a gente vê pessoas dizendo coisas contra o Filho de Deus. A gente vê pessoas dizendo coisas absurdas que nem os demônios, viu? Porque quando os demônios viram que estava lá no Gadareno, que viram Jesus se aproximar, eles vieram e se prostraram e disseram: o que tem contra nós? Vieste nos destruir antes do tempo. Então eles não ousam palavra, mas no livro de Judas, numa das cartas de Judas, está lá escrito que Deus reservou este povo que fala blasfêmia, que fala coisas terríveis, para o fogo, para o juízo. Então um dia, toda língua confessará. Um dia, todo joelho se dobrará. Hoje, estamos na dispensação, mas um dia essa porta vai se fechar. E um dia, essa forma aqui que ele veio, mas ele vai vir de outra forma. Primeiro vai vir buscar seu povo, um povo especial, a Bíblia diz zeloso e de boas obras, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Então o povo de Deus tem lugar, nos esperando, nos aguardando. Tinha muita coisa aqui, irmão, para descer, mas glória a Deus. Nos esperando, nos aguardando. E eu tenho certeza que no meio daquela multidão que João viu, eu vou estar lá. Quantos vai estar lá, irmão? Irmãos, essa é a minha maior esperança. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus o conduza vocês a cada dia na caminhada, sabe? Na presença do Senhor, seja abundante sobre a vida de vocês, na vida do pastor, da pastora. Que Deus abençoe grandemente. Santo é o nome de Jesus. Quantos receberam esta palavra, meus irmãos? Deus está nos direcionando, Deus está nos dando novas metas, e a cada dia Ele está usando os seus servos para que a gente venha se encaixar no propósito que Ele quer. Amém, irmãos? Eu tomei posse desta palavra e eu creio que você também, para a glória de Deus. Alguém pode convidar as crianças para mim? Chamar as crianças.